Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre artigo de opinião para o vestibular da UFSM que está chegando. Se você não me conhece, eu sou a Ana, sou estudante de medicina da UFSM e aqui no canal eu falo sobre rotina no curso e dicas para Enem e vestibulares. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder nada. Bom, então como eu falei no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o artigo de opinião para o vestibular da UFSM. A prova de redação da UFSM, ela vai ser feita apenas na terceira prova do vestibular, que vai ser a prova feita na tarde do domingo. Por isso que nessa prova tem um tempo a mais, a duração total dela, se não me engano, é de 5 horas. Então tu tem um tempo a mais justamente para escrever a tua redação. Essa redação deve ter entre 20 e 30 linhas e ela pode ser ou um artigo de opinião ou uma carta aberta. Mas essa não é uma escolha tua. Vai dizer lá na proposta qual dessas duas opções tu precisa escrever. Tu só vai descobrir isso na hora. Então tu precisa se preparar tanto para escrever um artigo de opinião quanto uma carta aberta. Eu devo trazer algum vídeo ainda no canal falando sobre carta aberta e tem um vídeo um pouquinho mais antigo, acho que do final do ano passado ou início desse ano, vou deixar o link dele na descrição, mas devo trazer ainda conteúdo mais atualizado. Mas o vídeo de hoje é para focar em artigo de opinião e a gente vai fazer isso a partir de um exemplo. Então a gente vai primeiro conversar sobre o que é o artigo de opinião, ler juntos a tabela de avaliação que a UFSM usa, então para entender quais são os critérios, o que a banca espera que o aluno escreva, e depois a gente vai ler e analisar juntos um exemplo de redação de uma aprovada em medicina no último vestibular. O artigo de opinião, então, ele é definido como um gênero textual argumentativo, que no caso da UFSM é cobrado com foco em temas atuais. Se não me engano, o vestibular extraordinário, que foi feito em 2023, o tema foi sobre a felicidade através das redes sociais e foi também um artigo de opinião. Depois, o seguinte foi uma carta aberta, então não entra no tema do vídeo de hoje. E o artigo de opinião seguinte foi o que a gente vai conversar aqui, que o tema foi inteligência artificial na produção de textos na universidade. Então, ambos temas bem atuais e ambos temas com uma certa relação aí com tecnologia. Não tem como a gente saber se esse padrão ele vai seguir se repetindo da associação com tecnologia, mas já é uma indicação legal para ter algum tipo de repertório dentro desse assunto. Seguindo, então, deve ter um título, uma tese, que vai ser o ponto de vista, argumentos consistentes, uso da norma padrão da língua portuguesa, então, questões de gramática, e uma conclusão que retoma a tese. Ou seja, na conclusão, tu vai precisar repetir qual é a tua opinião, qual é o teu ponto dentro daquele texto. Tudo entre 20 e 30 linhas, buscando convencer o leitor com clareza, estrutura e marcas de autoria. Resumindo, então, é um gênero argumentativo. Então, o teu objetivo vai ser convencer o leitor a concordar com a tua opinião, com o teu ponto de vista. E tu pode fazer isso através de diferentes estratégias argumentativas, como traçando paralelos com fatos da ficção, trazendo voz de pessoas que são especialistas no assunto como referência. Para isso não precisa fazer citação direta, entre aspas, a gente pode só explicar com as nossas palavras o que aquele pensador, aquele filósofo, aquele estudioso traz e outras coisas. E algo muito importante aqui é a marca de autoria. A marca de autoria ela vai se expressar em advérbios, então, infelizmente, lamentavelmente, advérbios e adjetivos que tragam o que tu pensa sobre. Então, mostrando se aquilo é uma coisa positiva ou se é uma coisa negativa. Então, tu precisa demonstrar o teu posicionamento, a tua opinião e não cair em um texto puramente expositivo. Outra coisa bem relevante, como vocês vão ver no exemplo, é que aqui a gente pode utilizar a primeira pessoa. Então, isso diferencia bastante da redação do Enem, que muita gente já está acostumada a fazer. Vamos ler os critérios de avaliação para entender o que a banca da UFSM espera de nós. Eu vou colocar ele aqui na tela, se vocês quiserem fazer print e ir acompanhando, e vou lendo aqui do meu notebook e comentando junto. Então,
A primeira dimensão que eles colocam é adequação à estrutura global do gênero, que isso é basicamente escrever o gênero que eles estão pedindo para tu escrever, que é um artigo de opinião, e não algum outro gênero textual qualquer. Os critérios dentro dessa dimensão específica são: o texto apresenta os estágios composicionais típicos, título, contextualização ou apresentação da questão discutida, tomada de posição quanto à questão, argumentação que sustenta a posição assumida e conclusão com reforço do posicionamento defendido. Então, basicamente, o teu texto precisa ter título, introdução, com uma tese, uma tomada de decisão, uma posição específica que tu vai defender, aí uma argumentação que sustente isso e, por fim, uma conclusão. Ok. As marcas linguísticas presentes no texto permitem distinguir a voz do articulista de outras vozes. A questão proposta para discussão, tema, é contextualizada e abordada com unidade e progressão ao longo do tempo. Isso já está, esqueci de falar, na dimensão 2, que é a adequação ao conteúdo, adequação ao propósito e ao conteúdo. A tese resume o ponto de vista do articulista, é compatível com o tema proposto e regula as inter-relações textuais. Os argumentos apoiam-se em outras vozes e ou evidências dos fatos que corroboram a validade da tese, para fazer ponderações e ou refutar coerentemente argumentos contrários. Então, tu não traz só a tua opinião baseada em vozes da tua cabeça durante o texto inteiro. Tu traz fatos da vida real, tu traz opiniões de outras pessoas, como eu falei, de especialistas, para corroborar com aquilo que tu tá falando, que é o certo, que é a verdade. A conclusão reforça o ponto de vista do articulista e ou propõe alternativas para a questão analisada. Cuidem esse e ou propõe. O que isso está dizendo? Que tu não é necessariamente obrigado a fazer uma proposta de resolução igual tu era obrigado no Enem. Tu pode simplesmente reforçar o teu ponto de vista que tu defendeu ao longo do texto. E tu pode sim sugerir resolução para aquela questão, mas tu não precisa fazer isso daquela maneira engessada, daquela maneira completa e desenvolvida, igual na redação Enem. Dentro da dimensão 3, articulação escrita, temos os critérios. A seleção lexical está apropriada ao campo semântico do tema, a tese e as estratégias argumentativas utilizadas no texto. São usados adequadamente recursos linguísticos para estabelecimento de relação entre constituintes do texto, então, coesão referencial e sequencial. O registro linguístico é formal, respeita as normas de urbanidade e apresenta adequação sintática e ortográfica. E, por fim, são utilizadas adequadamente marcas de segmentação em função do gênero, paragrafação e pontuação apropriadas à organização textual e a argumentação. Bom, esses são os critérios e agora a gente vai passar para a leitura da redação, que é onde vocês vão conseguir entender melhor como que tudo isso se articula em um texto, em uma coisa única e coesa. Então, o tema aqui, eu não vou ler a proposta inteira, mas se vocês quiserem eu vou deixar link para vocês lerem ela na descrição. Acho que vou colocar print, se a qualidade fica legal também. E o tema, basicamente, a proposta é: e você, futuro estudante do ensino superior, o que pensa sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial na produção de textos na universidade? Apresente seu ponto de vista sobre esse tema e desenvolva argumentos em um artigo de opinião a ser publicado na revista Arco, que é a publicação de jornalismo científico e cultural da UFSM. O texto que a gente vai ler é da Maria Luísa Carlan, que foi aprovada nesse processo seletivo no curso de medicina, e a redação dela teve nota 9,4. Isso, 9,4. E se a Maria Luísa estiver assistindo esse vídeo, eu agradeço muito por ter permitido que eu fizesse a leitura dele aqui no canal. Então, o título é Copia e Cola, e ele inicia assim: o crescente uso da inteligência artificial alcançou rapidamente as instituições acadêmicas. Apesar do forte discurso em prol dessas ferramentas, no que tange a escrita de textos e de trabalhos, considero que elas estão, infelizmente, contribuindo para a formação de estudantes que apenas copiam e colam, entre aspas, dados da internet, incapazes de desenvolver uma autonomia de pensamento. Essa introdução eu acho ela muito legal, porque ela ilustra que para fazer uma redação muito boa, a gente não precisa fazer nada
absurdo, nada que é fora, assim, que é extraordinário. É fazer o simples bem feito. Ela trouxe aqui uma contextualização do assunto, então, o crescente uso da inteligência artificial alcançou as instituições acadêmicas. Ela trouxe o que ela pensa sobre, então ela usou ali o infelizmente, que é marca de autoria. E o que elas estão fazendo? Estão contribuindo para a formação de estudantes que apenas copiam e colam dados da internet. Essa é a opinião dela, essa é a tese dela, e agora ela vai ter que defender isso no restante do texto. Sob esse viés, podemos entender os malefícios causados pelo uso da inteligência artificial na produção de textos universitários a partir do conceito de maioridade elaborado por Immanuel Kant. Segundo o filósofo, um indivíduo só está apto à vida em sociedade no momento em que atinge a maioridade de pensamento, ou seja, a capacidade de ser crítico e autêntico em suas ideias e opiniões. Contudo, é evidente que a adesão a essas ferramentas digitais tem retardado cada vez mais a conquista desse pressuposto de Kant pelos estudantes, uma vez que eles realizam uso incorreto desses instrumentos. Nessa perspectiva, observa-se que, ao utilizarem a inteligência artificial para a escrita de textos acadêmicos, os alunos, ao invés de a utilizarem como instrumento de pesquisa para embasarem suas teses e suas opiniões, somente replicam as informações expostas por esses programas, sem elaborarem reflexões sobre o conteúdo trabalhado nas aulas ou nas atividades propostas pelos professores. O resultado, a formação de profissionais que são inaptos a aplicarem aprendizados no mercado de trabalho e que nunca atingem sua maioridade kantiana. Gente, que parágrafo de desenvolvimento legal. Ela trouxe aquilo que eu falei de uma voz de fora do texto, então uma voz que não é dela, e ela deixa isso bem claro. Então cita quem é o autor por trás dessa ideia, por trás desse conceito, explica muito bem esse conceito. E aí depois ela vai explicar o que isso tem a ver com o tema. Vocês percebem uma coisa? Eu vejo que muitas vezes os estudantes ficam meio malucos querendo ter repertório para tudo que é tipo de tema. Esse repertório não tinha nada a ver especificamente com inteligência artificial ou tecnologia. O Immanuel Kant não falou exatamente sobre isso quando ele falou sobre o conceito de maioridade. Ela pegou um conceito e interligou ele com o tema, ela explicou o que um tem a ver com o outro e falou aqui que o uso errado, o uso inadequado da inteligência artificial pelos estudantes tem retardado que eles atinjam a sua maioridade intelectual. Ficou ótimo, deu super certo, é um argumento muito pertinente, trouxe um pensador por trás e interligou bem direitinho com o tema. Sustentou a tese dela, né? Isso é uma coisa importante também. Se tu traz que o tema é uma coisa ruim, que tu tá criticando aquilo, tu vai precisar, no teu argumento, continuar com essa mesma ideia. Então, seguir com a mesma opinião, sustentando aquela mesma tese que tu trouxe lá na introdução durante todo o texto. Vamos agora para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ademais, percebemos que o uso da inteligência artificial para a produção de textos nas universidades prejudica o desenvolvimento da habilidade comunicativa dos estudantes. Embora muitos defendam a ideia de que esses programas contribuem para a escrita à medida que realizam as correções gramaticais, afirmo. Isso culmina na incapacidade dos alunos de desenvolver conhecimentos linguísticos fundamentais para os processos de comunicação, que serão necessários na vida profissional. Ao atribuir a esses instrumentos a função de escrever, os alunos deixam de aprender formas de manter clareza e coesão de ideias em seus discursos e de adequar a linguagem às suas funções comunicativas, haja vista que não praticam essas habilidades na escrita acadêmica. Então, nesse segundo desenvolvimento, a Maria Luísa trouxe o argumento de que, a partir do momento que os estudantes deixam de eles mesmos escreverem seus textos e delegam essa função para uma inteligência artificial, eles param de praticar a escrita de textos, a adequação da linguagem, toda essa questão que ela escreveu bem direitinho, e vão perdendo essa capacidade, essa habilidade. Portanto, é importante analisarmos os efeitos prejudiciais da inteligência artificial no que se relaciona à produção textual universitária. Somente assim os alunos serão capazes de usufruí-la corretamente, a fim de se tornarem profissionais independentes cognitivamente e de abandonarem do seu computador e as teclas copia e cola. Então olha que legal, ela ainda terminou
trazendo de novo o copia e cola, que ela tinha falado lá na introdução, que os estudantes estavam aprendendo a serem máquinas de copia e cola ao invés de exercitarem o seu pensamento e as suas capacidades, e que é também o título da redação dela. Então, ela fez o título como uma forma de piadinha que foi muito bem explicada, muito bem trabalhada, como uma estratégia argumentativa dentro desse texto. Gente, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que vocês tenham entendido um pouco melhor como escrever um artigo de opinião, o que é um artigo de opinião e que o exemplo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem interesse, eu falo sempre, as cartilhas das turmas de medicina da UFSM têm os textos dos aprovados disponíveis, então vocês podem ler mais redações que tiveram notas muito boas lá, de alunos aprovados. Eu vou deixar link aqui na descrição ou vou escrever qual o arroba do Instagram das turmas e lá vocês conseguem encontrar as cartilhas e ter acesso a essas redações para lerem, entenderem, usarem de exemplo. Logo devo trazer vídeos sobre carta aberta e se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me contatar, deixar algum comentário aqui ou até me chamar no Instagram, que sempre que eu tenho um tempo eu respondo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e não esqueçam de curtir o vídeo para apoiar o canal. Tchau, tchau!